quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós, mais uma vez, estamos aqui para anteciparmos algumas informações da Escola Bíblica Dominical através dos vídeos que são enviados, transmitindo assim respostas da parte dos irmãos para as perguntas da Escola Bíblica Dominical de hoje. E nós vamos então agora dar sequência ao nosso assunto sobre os mistérios do Jordão ou do Rio Jordão revelados à Igreja. E como nós abordamos na vez anterior os capítulos 3 e 4, nós iremos agora fazer uma abordagem mais ampla, desde o capítulo 2 até ao capítulo 5 e até alguma referência ao capítulo 6. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as evidências de corpo na história de Israel no momento da passagem que são de interesse profético para a Igreja dos nossos dias? Muito bem, quem vai responder essa pergunta vai ser ali a nossa irmã Rafaela, que é lá do grupo de jovens da nossa igreja na cidade de São José, no estado de Santa Catarina. E a Rafaela faz parte do grupo de oração e Sementes Preciosas. Então esse grupo, Oração Semente Preciosa, é o grupo que tem tido um grande número de seguidores, de servos do Senhor, e a Rafaela faz parte desse grupo. Vamos então ouvir a resposta à primeira pergunta. No capítulo 3 de Josué, no versículo 1 fala: ele e todos os filhos de Israel repousaram ali, ao lado do Jordão. No versículo 3 diz: parti vós também do vosso lugar. E no 5 diz: santificai-vos. O povo ali ele deveria estar saindo de uma posição de conforto e repousando ao lado do Rio Jordão, para que assim que eles vissem a arca do concerto sendo carregada pelos sacerdotes, eles partissem dali e atravessassem o Jordão, vendo a maravilha que o Senhor tinha operado, mas para isso eles precisavam da santificação. Da mesma maneira, a igreja fiel, ela repousa ao lado do Jordão, que no caso representa o Senhor Jesus. Ela repousa nas promessas da volta de Jesus e ela está atenta ao toque da quarta trombeta. Quando a quarta trombeta tocar, a igreja será arrebatada, ela atravessará o Jordão celestial, alcançará a terra prometida, e somente através da santificação para alcançarmos isso, porque sem a presença do Espírito Santo nós não seremos identificados naquele grande dia. Então a igreja ela precisa estar sempre buscando constante santificação, sempre estar buscando ser agradável ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para que no grande dia possamos ser chamados também, arrebatados e levados à eternidade. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Rafaela, a paz do Senhor, que maravilha, né? Realmente, a igreja tem que estar com uma identidade. A igreja tem uma identidade que é como o povo separado do Senhor para viver para sempre com o Senhor. Isso está sendo evidenciado agora na resposta a essa pergunta. Muito obrigado pela sua participação, Rafaela. Glória a Deus. Nós vamos então continuar, porque nós temos mais uma pergunta destinada ou dirigida a todos para responderem, né? Desde a primeira pergunta até a oitava pergunta hoje serão dirigidas a todos. E vamos então à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é a seguinte. Ela diz assim: tendo como referência a vitória sobre Jericó, qual o benefício da parte de Deus para alcançar o ímpio no momento profético atual vivido pela igreja? Então quem vai nos dar essa resposta é o nosso irmão Tiago. O Tiago vai nos falar hoje aqui a respeito dessa resposta. Ele é um ungido, né? Ele é lá do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e ele vai nos dar essa resposta. Tiago, a paz do Senhor Jesus. De maior benefício para o ímpio é a possibilidade de fazer parte, de entrar no projeto de salvação, de ter direito a uma herança a qual ele não tinha direito, como foi o caso de Raabe, que ali foi enxertada nesse projeto, fez parte de uma herança e participou de todo um trajeto que Deus preparou para um povo. E assim é o benefício para o homem que aceita Jesus como seu Salvador, que aceita esse projeto. A paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jesus, Tiago. Muito bom, hein? Raabe ali enxertada no projeto. Essa expressão até faz parte da condição da igreja, né? Porque a igreja é aquele que está na qualidade do natural zambujeiro que foi enxertado na boa oliveira. Então ali foi realmente uma oportunidade maravilhosa para Raabe, conforme muito bem colocado na sua resposta. Mas nós temos agora também uma frase que foi postada no nosso portal, e essa frase está relacionada a esta segunda pergunta. E essa frase vem lá de Moçambique, na África, e quem escreveu essa frase foi um pastor, o nosso pastor africano, que é o irmão Oscar Algueneiro. O Oscar é pastor lá da igreja de Tete, ali ao norte de Moçambique, e ele escreveu uma coisa muito interessante. Vamos ler o que ele escreveu. Ele escreveu assim: Raabe, que morava no muro, teve duas escolhas: agradar aos homens de Jericó entregando os espias, isto é, agradar o mundo, ou integrar-se ao povo de Deus. Que maravilha, né? Glória a Deus. Raabe, ela escolheu integrar-se ao povo de Deus, conforme muito bem colocado na frase do irmão Tiago, usando a palavra foi enxertada, ou seja, ela foi integrada ao povo de Deus. Muito bem, irmãos, glória a Deus. Agora temos ainda a terceira pergunta, também dirigida a todos. Vamos à terceira pergunta. Ela diz assim: como você vê profeticamente a posição de Raabe e como resultado de ela ser preservada? Muito bem, quem vai dar essa resposta a essa terceira pergunta é a irmã Stephanie, que faz parte do grupo de oração Semente Preciosa. E ela vai nos dar essa resposta. Ela é do estado do Espírito Santo, da cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Stephanie, a paz do Senhor Jesus, pode dar a resposta. Em resposta à pergunta 3, a postura de Raabe era de alguém definida, decidida. Ela soube identificar o momento em que ela estava vivendo. Da mesma forma, nós, como igreja fiel, temos o dever de discernir o momento profético em que nós também vivemos. E da mesma forma que o fio de escarlata que ela colocou em obediência ao que os espias disseram, em obediência à voz do Espírito Santo, permitiu que ela e sua casa fossem salvos, o sacrifício de Jesus um dia na cruz do Calvário foi o que permitiu que nós tivéssemos acesso à vida eterna, à salvação. A palavra do Senhor nos diz em Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? A paz do Senhor. Amém, Stephanie, a paz do Senhor Jesus. Que boa colocação com relação à posição ali, a posição de Raabe, principalmente com relação ao fio de escarlata, né, o fio de escarlate que ela colocou ali à janela da sua casa, em obediência àquilo que ela havia recebido da parte dos espias por ordem de Josué. Muito boa essa colocação na sua resposta. Glória a Deus. Agora, irmãos, temos também uma frase relacionada com essa terceira pergunta, que essa frase vem do estado do Amazonas, e a nossa igreja ali em Manaus, e quem escreveu essa frase postada no nosso portal foi o nosso irmão, o Ramon Ferreira Artini, nosso jovem Ramon. Ele escreveu ali, nessa pergunta 3, e ele escreveu o seguinte, ele diz assim: Raabe creu e obedeceu, e como resultado, houve preservação. Aí ele coloca assim: hoje a Igreja Fiel está nesse projeto e vive-o a todo instante. A Igreja Fiel está preservada. Muito bem colocado na frase do nosso irmão, ali o Ramon, da nossa igreja em Manaus, no estado do Amazonas, sobre essa terceira pergunta. Obrigado, Ramon. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos dar continuidade, né? Agora nós temos a nossa quarta pergunta, também destinada a todos. E a quarta pergunta diz assim: onde está o mistério do livramento dos espias depois que saíram da casa de Raabe? Então vamos ver onde está esse mistério
E quem vai nos dar essa resposta é o Bruno. O Bruno é do grupo de obreiros da nossa igreja ali em Fortaleza, no Ceará. Bruno, a paz do Senhor, meu irmão, pode nos falar. A paz do Senhor, irmãos, respondendo a quarta pergunta da Escola Bíblica Dominical sobre o mistério do livramento dos espias. A resposta está em 3 dias, se encontra em Josué capítulo 2, verso 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltando os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Meus irmãos, 3 dias fala da ressurreição de Cristo, porque ele subiu ao monte e venceu a morte no 3º dia e abriu para nós agora um caminho onde a morte não pode nos achar. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Bruno, que maravilha, não é? O Senhor Jesus foi aquele que subiu ao monte e ao 3º dia ele venceu a morte e abriu para nós agora um caminho onde a morte não nos alcançará. Louvado seja o Senhor, muito bem colocada esta sua resposta nesse aspecto aqui. Glória a Jesus, maravilha. Agora vamos então à nossa quinta pergunta, ainda destinada ou dirigida a todos. Pergunta para todos. Pergunta 5 diz assim: qual o resultado alcançado por Raabe, evidenciado em Hebreus 11:31, por ter entrado no projeto ao receber e guardar os espias? Agora a nossa pergunta número 5, a resposta dela virá de Portugal e quem vai responder é o João Vitor. O João Vitor é do grupo de jovens da nossa igreja ali em Portugal e ele vai nos dar essa resposta. João Vitor, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. O resultado obtido por Raabe foi a salvação. Havia um projeto de Deus de entregar nas mãos do povo de Israel a Canaã celestial. E fazia parte desse projeto com que os espias fossem até Jericó, espiassem aquela terra e então informassem a Josué. E Raabe alcança a salvação a partir do momento em que ela abre a porta da sua casa e abriga aqueles espias. Quando ela faz isso, ela está contribuindo com o Senhor, ela está contribuindo com aquilo que é o projeto do Senhor. E a palavra fala que o coração de Raabe estava desmaiado, mas ela ouviu falar sobre o Mar Vermelho, sobre as operações do Senhor. E a palavra fala que a meretriz não pereceu com os incrédulos, porque ela não foi uma incrédula. Então ela creu naquilo que é a operação do Senhor. E quando ela creu, ela abriga aqueles espias e então alcança a revelação de crer que aquela terra não pertence ao povo que estava ali, mas sim pertence ao povo de Israel. Essa é a minha contribuição. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, João Vitor, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Realmente Raabe, ela creu que aquela terra não pertencia ao povo dela, mas aquela terra pertencia ao povo de Deus. Isso é muito interessante, essa colocação que levou ali Raabe a exatamente fazer parte da lista ali de Hebreus capítulo 11, como no meio dos heróis da fé. Muito bem colocado isso na sua resposta. Agora vamos à pergunta 6. A pergunta 6 diz assim: depois da passagem do Jordão, o maná continuou descendo do céu? Depois vem a segunda pergunta: qual a aplicação profética dessa experiência descrita em Josué capítulo 5, verso 12? Agora nós vamos receber essa resposta lá do Rio Grande do Sul e quem vai responder é a Emanuele. A Emanuele, ela é da classe de adolescentes da nossa igreja lá em Caxias do Sul e ela vai responder a pergunta da professora Margarete. Vamos ouvir então agora essa resposta. Depois da passagem do Jordão, o maná continuou descendo do céu? Qual a aplicação profética dessa experiência descrita em Josué 5:12? Não, aplicação profética. O maná fala de Jesus, o pão da vida. O maná foi dado a Israel no deserto pela graça de Deus. Agora o alimento foi produzido pelo trigo, cuja morte do grão produz o fruto. Isso custou um preço para Israel, para a igreja de Jesus. O pão da vida custou um preço, o preço da morte de Jesus.
O alimento agora passou a ter um preço, como está escrito em Josué, capítulo 5, verso 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? A paz de Senhor Jesus. Amém, Emanuele, a paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Respondeu muito bem a pergunta da professora Margarete Trentin, né? E a sua resposta foi muito bem colocada e muito de acordo com a pergunta que foi feita. Isso custou um preço para Israel e hoje para a igreja, Jesus, que é o pão da vida, ele pagou esse preço, o preço da morte do Senhor Jesus. Muito bem colocado na sua resposta, viu? Maravilha, glória a Deus. Agora temos, irmãos, uma frase também para esta sexta pergunta. E essa frase ela vem do Chile, da nossa igreja lá de Quinta Normal, uma das nossas igrejas na capital do Chile, em Santiago. E quem escreveu essa frase e postou no nosso portal foi a nossa irmã Caterine Navarrete. Ela escreveu ali essa frase e nós vamos ler aqui essa frase. Ela está em espanhol, mas nós vamos ler aqui em português. Essa frase diz assim: materiais ou outros recursos não são mais necessários para nos alimentar, porque Jesus passou a ser o pão eterno e nós nos alimentamos da palavra revelada. Muito bem colocado pela irmã ali de Santiago do Chile, a irmã Caterine, e ficamos muito felizes com essa participação, né, da nossa igreja ali do Chile, enviando essa frase para o nosso portal. Glória a Deus, que maravilha. Vamos partir agora para a nossa próxima pergunta. Agora é a pergunta 7. A pergunta 7 diz assim: em uma aplicação profética na vida de Israel, como tipo da igreja fiel, qual o valor do maná para a igreja? Essa resposta agora nós vamos receber lá de Brasília, e quem vai nos dar lá no Distrito Federal, né, de uma das nossas igrejas em Brasília, e quem vai dar essa resposta é a irmã Mara. Irmã Mara é do grupo de senhoras da nossa igreja ali em Brasília. Irmã Mara, a paz do Senhor Jesus. Está lá no texto no livro de Zacarias, no capítulo 11, nos versos 12 e 13. Amém? Diz assim: eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. No verso 13, então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O valor, irmãos, ali do maná, Jesus, o pão da vida, custou ali 30 moedas de prata, ao preço ali da salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Mara, paz do Senhor Jesus. Muito bem colocado na sua resposta a citação ali de Zacarias, né? O texto em Zacarias, capítulo 11, verso 12 e 13, falando sobre o preço que foi pago pela nossa salvação. É o preço das 30 moedas de prata. Por isso, prata na Bíblia simboliza exatamente redenção ou salvação. Muito obrigado pela participação da irmã na sua resposta. Temos ainda uma frase também que foi postada no portal relacionada a esta 7ª pergunta. E essa frase vem do Rio Grande do Sul. Lá quem escreveu foi a nossa irmã Santinha Maria Fernandes. Ela é da igreja de Assentamento Chasqueiro, lá no Rio Grande do Sul. E ela escreveu algo maravilhoso. Ela escreveu dizendo assim: o valor do maná é Jesus, o pão da vida, que custou 30 moedas de prata, o preço da salvação. Isto mostra o grande amor de Deus por nós. Muito bem, glória a Deus, que frase muito bem colocada pela nossa irmã Santinha Maria Fernandes, lá da cidade, lá de Assentamento Chasqueiro, no Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Temos então agora, irmãos, a nossa 8ª e última pergunta destinada a todos. Depois teremos mais 2. Então vamos agora à nossa 8ª pergunta. Quais as etapas para a passagem do Jordão
que encontramos em Josué, capítulo 4, verso 11. Essa pergunta eu vou dirigir agora ao Giovanni. O Giovanni, ele é da nossa igreja ali, ele é diácono, né? Da nossa igreja ali em Divinópolis, no estado de Minas Gerais. O Giovanni vai nos dar, então, essa resposta. Giovanni, dê essa resposta de uma forma bem clara e bem concisa, tá bem? A passagem do povo, a passagem da arca levada pelos sacerdotes. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Giovanni, a paz do Senhor Jesus, que maravilha, é exatamente isso aí, não precisa dizer mais nada para falar a respeito dessas etapas da passagem do Rio Jordão que encontramos em Josué, capítulo 4, verso 11. Maravilha se a pergunta tivesse pedido o sentido profético dessas etapas, né? Mas amém, foi muito bem respondido. Temos para esta frase oitava uma contribuição também que foi enviada ou postada no nosso portal, que é uma frase. Essa frase vem do estado do Mato Grosso e a cidade é a cidade de Cuiabá, a capital, é a nossa igreja central ali de Cuiabá. E quem escreveu foi a nossa irmã Dilene Luciano de Oliveira Castelhano. Ela escreveu dizendo assim: quando passou todo o povo, a arca foi retirada do Jordão. Quando completar o número dos salvos, a obra de salvação não existirá mais neste mundo. Que colocação muito bem feita, né, da irmã com relação a esse aspecto, né? A arca foi retirada e aí não conseguiu mais, o Rio Jordão não se abriu mais. Então não houve mais, a arca não voltou mais àquele lugar. Que maravilha essa colocação, essa frase escrita pela irmã, muito bem colocada. Glória a Jesus. Vamos então para a nossa nona pergunta, né? Que é agora, essa nona pergunta, ela é destinada a universitários. Então nós tivemos 8 perguntas para todos responderem e agora a nona pergunta só para universitários. E a pergunta é: qual a aplicação profética das 12 pedras levadas para Gilgal, Josué capítulo 4, verso 20, e das 12 pedras que ficaram no Jordão, que naturalmente é Josué capítulo 4, verso 9. Muito bem, vamos responder essa pergunta. Essa pergunta nós vamos dirigir agora a um grupo de jovens. Esse grupo de jovens se reuniu para responder, vários deles vão dar as respostas, coisa maravilhosa, né? Esse grupo de jovens é lá de Boa Vista, a área de Boa Vista em Curitiba. Lá em Curitiba tem a área ali de Boa Vista, no estado do Paraná. E agora nós vamos ter um jovem fazendo uma pergunta e jovens, irmãos e irmãs fazendo respostas. Que coisa maravilhosa. Vamos então estar atentos a essa resposta, a nossa nona pergunta. Josué 4:20. E das 12 que ficaram no Jordão. Josué 4:9. Resposta: a doutrina dos apóstolos. Josué 4:9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. De Josué 4:20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-se Josué em Gilgal. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na união e no partir do pão e nas orações. Apocalipse 21:14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A paz do Senhor. Amém, jovens, a paz do Senhor. Que maravilha, respostas muito bem sincronizadas dos nossos irmãos que leram os textos e apresentaram as respostas com segurança, né? Eu cumprimento então com a paz do Senhor a cada um dos irmãos, né? Cada jovem, cada irmão e cada irmã que pôde responder ali, fazendo a leitura do texto e dando também a resposta. Glória a Deus, que maravilha, muito bem colocado pelos nossos irmãos. Sim, irmãos, agora vamos à nossa última pergunta. E a nossa última pergunta, a pergunta número 10, ela é destinada, dirigida para crianças intermediárias e adolescentes. E ela diz assim: fazendo uma aplicação profética da decisão tomada por Raabe com relação ao mundo no momento da partida da igreja,
em qual doutrina ou ensino a igreja dos nossos dias deve perseverar? Então foi dado o texto de Atos 2, 42. E nós vamos ter aqui duas respostas a essa pergunta. A nossa primeira resposta virá de lá do estado da Bahia, o grupo de intermediários da igreja em Uruçuca, lá na Bahia. Alguém vai dizer, mas existe a cidade, Uruçuca? Existe. Lá no mapa tem a cidade. E os irmãos vão ali responder, ali os intermediários, a pergunta que a professora vai fazer a eles, né, de uma forma maravilhosa. E depois da Bahia vamos ao estado de São Paulo. E lá em São Paulo nós vamos ter lá o Mateus, na cidade de Bauru. O Mateus vai nos dar também uma resposta a essa nossa 10ª pergunta. Qual a doutrina ou ensino a igreja dos nossos dias deve perseverar? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A paz do Senhor. A resposta para a pergunta número 10 da CIAS é na doutrina dos apóstolos. Podemos confirmar no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A paz, Senhor Jesus. Amém, Mateus. Muito bem colocado, hein, na sua resposta aí, exatamente a pergunta número 10. Ali a resposta era essa mesmo, na doutrina dos apóstolos. E a confirmação do texto, né, que você leu em Atos 2, capítulo 2, verso 42. Da mesma forma, os nossos irmãos, né, os nossos intermediários lá de Uruçuca, que também deram a resposta muito bem colocada, com a leitura do texto, respondendo muito bem a pergunta feita pela professora. Que maravilha, né? Ficamos muito felizes em ver essas respostas. Queremos dizer para os irmãos que, na verdade, nós tivemos centenas de respostas só da pergunta número 10, né? Isso mostra o empenho das nossas crianças, intermediários, adolescentes, na participação da Escola Bíblica Dominical. Assim, irmãos, nós encerramos esta parte da Escola Bíblica Dominical, onde apresentamos algumas respostas às perguntas que foram feitas, né, através dos vídeos. E queremos dizer aos irmãos que continuem enviando os seus vídeos. Se porventura não der condições de passar o seu vídeo, de apresentar o seu vídeo na Escola Bíblica Dominical, ele estará sim no nosso site. Você pode ter acesso ao nosso site, ver ali o nosso vídeo. E a nossa última recomendação é que você não se esqueça de daqui a pouco estar conosco na Escola Bíblica Dominical, onde estaremos transmitindo o conteúdo doutrinário do nosso assunto de hoje, o assunto relacionado exatamente aos mistérios do Jordão revelados à igreja. Que Deus então a todos abençoe. Até daqui a pouco com a paz do Senhor.